Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos estar abrindo no Salmo 78. É um salmo que fala da ira e da misericórdia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua presença, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, vieram às costas nos dias da peleja. Não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras, e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-se-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, e lhes mandou comida a fartar. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos sustenta, que faz maravilhas. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado porque podemos confiar totalmente em Ti, pois Tu és um Deus bom. Senhor, que o Senhor seja glorificado em nosso meio, através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos ao nosso texto base. Mateus 21. Diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admister, e logo os enviará. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. Oro colocando, Senhor, a nossa vida diante de Ti.
pedindo que o Senhor venha com o teu poder nos edificando, nos dando sabedoria, discernimento, que nós possamos crescer em fé, crescer em graça, e que o Senhor venha, Senhor, nos edificando nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós chegamos numa parte do Evangelho onde Jesus vai se apresentar às autoridades judaicas. Que ponto que a gente está aqui? É o ponto onde Jesus vai ser rejeitado pelas autoridades judaicas e em decorrência pelo povo judeu. O que está acontecendo aqui? Jesus chega no Monte das Oliveiras e ele, através da sua onisciência, porque ele é Deus, ele sabia que tinha uma jumenta e um jumentinho, e ele avisa os discípulos, fala, vocês descem lá, vão encontrar dois animais assim, 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 vocês tragam, e se perguntarem para vocês, você fala, o mestre vai usar. Por quê? Porque aqui Jesus vai fazer a famosa entrada triunfal. Na questão de dia, o que está acontecendo aqui, eu depois, após as narrativas, eu vou situar vocês, vou fazer um pequeno estudo cronológico dos últimos dias de Jesus. Mas o que eu tenho que entender? Primeira coisa que eu tenho que compreender. A entrada triunfal em Jerusalém, ela é comemorada na tradição católica num domingo. E algumas igrejas evangélicas históricas também comemoram o chamado Domingo de Ramos. Qual é o problema? Isso é uma tradição. Quando nós vamos pelos fatos cronológicos, a entrada triunfal em Jerusalém aconteceu num sábado. Existem fortes indícios, entendeu? De que essa entrada triunfal aconteceu num sábado. Se eu pegar rapidamente, dando uma pincelada, nós vamos estudar isso juntos. Se eu pegar o momento da ressurreição de Jesus, que vai acontecer uma semana depois, e colocar os 3 dias e 3 noites que Jesus fala, e colocar a data da Páscoa, eu vou perceber o quê? Que eu estou, de acordo com as noites que Jesus dormiu na casa de Lázaro, eu vou estar diante de uma entrada triunfal num sábado. Veja, isso não é salvítico, isso não muda nada. Não existe problema nenhum, tem igreja que vai ensinar que foi no domingo. Dos mestres que nós consultamos aqui na igreja, 90% acha que foi no domingo. Entendeu? Só que eu, dentro da linha que eu escolhi, e aí creio que com uma segurança maior nos indícios da palavra, entendeu? Eu posso atestar para vocês que 90% que foi num sábado. Para mim dizer que foi no domingo, eu vou ter que esticar alguns textos e vou ter que falar coisa que a Bíblia não diz. Mas qual é a questão aqui? A questão aqui não é essa, isso é simples cronologia. Que nós vamos estar a partir de agora estudando o que aconteceu nessa última semana de Jesus. Foi uma semana extremamente movimentada. Jesus, ele vai se apresentar aqui pela primeira vez de maneira pública como o Messias de Israel. Aqui é a única vez em que Jesus aceitou a adoração pública como Cristo, adoração coletiva. Até esse momento aqui, pessoas diziam que Jesus era o Cristo. Mas em alguns milagres que ele realizou, ele chegou e falou, olha, vai lá, faz o sacrifício que a lei de Moisés fala para quem foi curado de lepra, e não fala que fui eu. Por quê? Porque Jesus teve o seu ministério dividido em fases. É de uma unanimidade entre os teólogos e os estudiosos que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Então ele teve algumas fases, a fase de aceitação ao povo, a fase do ensino, e teve a fase da rejeição. Aqui é o auge. Para esse momento aqui, Jesus foi mandado. Por quê? Porque uma semana depois disso, nós teríamos o primeiro homem glorificado e ressurreto, o primeiro entre muitos.
o primogênito entre nós. E dentro do plano de Deus, tudo isso tinha que acontecer. Agora, quais os detalhes aqui? Primeiro isso, Jesus mostrando a sua onisciência. Então ele não foi pego de surpresa por nenhum fato. Tudo aquilo que aconteceu já havia sido determinado pelo próprio Deus. Porque era necessário que Jesus morresse e derramasse o sangue puro. Sangue esse que nós não temos, nosso sangue é contaminado pelo pecado. E a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que Jesus tinha que ir em direção ao seu martírio, à sua crucificação, para de uma única vez esmagar a cabeça da serpente. E a partir dali o preço pelas nossas almas ter sido pago, derramando sangue puro na cruz do Calvário. Por isso que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E foi glorificado. E hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje, quando nós oramos, nós sabemos que o nosso Deus, que por sua vontade assumiu forma humana, lembrando que Jesus era 100% Deus, 100% homem, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nos céus. Então hoje já tem um homem no céu glorificado. E a nossa promessa é que nós seremos como ele é. Mesmo que nós venhamos a conhecer a sepultura, nós seremos como ele é. E tudo isso começa aqui. E o que é importante, Jesus nos mostra que ao abrir mão da forma que ele tinha como Deus, nós não sabemos a forma que Jesus tinha. O que nós sabemos, João 4,24 nos ensina, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e verdade. Outra passagem nos ensina que o que de Deus se pode conhecer, você conhece olhando para Jesus Cristo. A outra passagem nos mostra que Jesus abriu mão da forma que ele tinha no céu e foi plantado no útero de Maria através de uma imaculada concepção. Não teve participação de homem. Por quê? Porque não podia ter pecado envolvido. E ele nasceu como homem, cresceu como homem, viveu como homem, porém sem deixar de ser Deus. Por isso que Jesus é 100% homem, 100% Deus. E aqui no texto ele dá prova disso, mais uma prova. Avisando os discípulos, olha, vai ter lá o jumentinho. E por que esse animal? Veja, eu já ouvi altos absurdos em cima. Veja, às vezes os pregadores eles tentam alegorizar o sentido dos jumentos. Só que não é a ideia do texto. O que o texto quer nos mostrar é o seguinte: primeiro, o profeta Zacarias profetizou aproximadamente 400, 500 anos antes desse fato acontecer, que o Messias entraria sentado num jumento. Só que não é só isso, o jumento era um animal extremamente simples. Os grandes generais da época montavam cavalos. Os grandes líderes da época montavam cavalos. O jumento é um animal lento, é um animal de carga e um animal que mostrava a extrema humildade do Messias. Veja que interessante. Jesus está mostrando aqui o que acontece. Se esperava um grande general, um grande libertador, que ia libertar o povo judeu do domínio romano. Isso era o que as autoridades judaicas tinham na sua cabeça sobre o Messias. Mais ou menos um rei nos moldes de Davi, o grande libertador. Só que Jesus veio em total humildade, montado numa cria de jumenta.
conforme Zacarias profetizou, mostrando que a natureza do seu ministério era diferente do que os religiosos da época esperavam. E aqui entra a primeira lição. Veja, Filipenses 2 fala o seguinte: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a você. Então, da mesma maneira que Jesus foi humilde, veja, o Criador do universo, entrando montado num simples animal de carga, querendo mostrar que o ministério dele era um ministério de poder, mas mergulhado em humildade. Da mesma maneira nós temos que ser assim. Amém? E a narrativa continua. Versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Aqui é o cumprimento profético. Inclusive, note na sua Bíblia que a palavra manso está em letra M maiúscula, porque aponta para o nosso Deus. É uma das designações do nosso Deus. Entendeu? E o versículo 6 continua. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram-no aceitar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que os seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O que é Hosana? É Senhor. Hosana é salva por favor. Olha do lado da sua Bíblia, na referência. Está lá. Salva por favor. Talvez esse seja um dos maiores mistérios para nós de origem católica. Quando íamos para a igreja e ouvíamos lá a homilia da católica, Hosana, Hosana, você não sabia o que era. Hoje você soube disso. Hosana é salva por favor. E olha o 10 o que vai narrar. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é esse? Gente, foi um fervo. Foi uma comitiva, como nunca houve em Jerusalém. Como nunca houve no ministério de Jesus. Tumultuou a cidade. Aí o povo perguntou: quem é esse? E aí o versículo 11 responde: e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Versículo 12: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e lhes derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O que acontece aqui? Jesus começa a apresentar sua autoridade como Deus. O que acontece? Os cambistas, o templo só aceitava contribuições em um tipo de moeda. Só que os judeus que vinham adorar no templo e os gentios convertidos ao judaísmo vinham com várias moedas. Então, num determinado setor do templo, tinha as casas de câmbio, as bancas de câmbio. E os homens trocavam o câmbio das moedas para que o templo aceitasse na moeda corrente. Isso aí nunca foi problema nenhum. Juntamente com a venda de animais para sacrifício. Podia ser aves, podia ser cordeirinhos. Também isso nunca foi nenhum problema. O problema é que transformaram essa atividade lícita em ilícita. É a mesma coisa hoje. Não existe nenhum problema em contribuir na igreja. Inclusive, para quem o faz, é bênção.
Agora, transformaram isso, alguns mal intencionados, falsos pastores, em roubo. Cabe a nós vigiarmos, sabemos o que está acontecendo, para que não sejamos cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Mas não existe problema em contribuir. A Bíblia até incentiva que você faça isso. O problema é quando você transforma a casa de Deus em pequenas igrejas, grandes negócios. É o que aconteceu aqui. Então Jesus, ele prova a sua autoridade divina e arrebenta com tudo, de maneira até violenta. Entendeu? O que nos mostra que em determinados momentos Deus age sim, de maneira até truculenta. Mas o que ele está nos mostrando aqui? A sua autoridade como Deus em purificar o templo. Ele identifica, olha, vocês estão transformando a casa de oração do meu pai em covil de ladrões, mostrando sua autoridade. E o texto continua, versículo 14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? A multidão vinha gritando, Hosana ao filho de Davi. Quando Jesus chega no templo, ele purifica o templo e ele cura várias pessoas. E aí os principais sacerdotes, os líderes judaicos ficam indignados. Você não está ouvindo o que essas crianças estão falando? Aí Jesus dá uma resposta num salmo, dizendo que da boca dos pequeninos sairá o perfeito louvor. E responde aos sacerdotes. Só que aí, ao final do dia, Jesus se retira, vai para a casa de Lázaro, que ele havia ressuscitado, nós vamos estudar isso junto no Evangelho de João, e dorme na casa de Lázaro. Por quê? Porque era uma distância curta. Nós não podemos esquecer que o judeu só podia viajar uma pequena distância num sábado, porque a lei de Moisés proibia viagens longas. Algo parecido como daqui em Piraquara, daqui em Quatro Barras, daqui em Colombo, daqui em Curitiba ele podia fazer. E Lázaro morava na cidade de Betânia, onde pelo Evangelho de João a gente sabe que Jesus passou a noite anterior. Era costumeiro, quando Jesus passava na região de Jerusalém, ele ser recebido na casa de Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta. Então o que acontece? Na sexta-feira à noite, segundo o Evangelho de João, capítulo 12, Jesus vem para a casa de Lázaro, lembrando que sexta-feira à noite, no calendário judaico, já é sábado, porque o dia do calendário judaico se muda ao pôr do sol. E Jesus é ungido pela irmã de Lázaro. E ela derrama um perfume nos pés dele, enxuga os pés dele com o cabelo, e ele é ungido. E essa unção é elogiada por ele. Aí Jesus dorme na casa de Lázaro, vem para Jerusalém, purifica o templo, cura várias pessoas, e aí o Evangelho nos dá a segunda pernoite de Jesus, ele volta para a casa de Lázaro. Entendeu? Aqui virou dia, é sábado à noite, mas já é domingo judaico. Sempre, quando você lê o Evangelho e você lê a Bíblia, o dia vira no pôr do sol.
Isso é desde a criação do mundo. No calendário judaico, para você entender isso de forma prática, ontem, quando se pôs o sol, no calendário judaico já é domingo. Esse é o calendário. E a narrativa é feita no calendário judaico. Quando o sol se pôs, imagina-se que Jesus saiu do templo e o sol se pôs. Quando o sol se pôs, virou do dia 10 do mês de Nissan, no calendário judaico, para o dia 11 do mês de Nissan. Jesus vai morrer no dia 14 de Nissan. 3 dias após. E ele vai e dorme na casa de Lázaro. E aí o que acontece? Vamos seguir a narrativa. Versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Novamente, Jesus mostra que ele é Deus. Quem tem poder de dar vida? Deus. Quem tem poder de tirar? Deus. A figueira seca. Eu vou já explicar para vocês por que Jesus fez isso. O que acontece? A figueira representa Israel. Em outros textos, a figueira representa Israel. Jesus está mostrando aqui que como o povo israelita negou ele como Messias, eles iam receber um duro juízo, iam secar. Aproximadamente 35 anos depois, Jesus provavelmente aqui está em 32 depois de Cristo. Existe muita chance do ano ser 32. Um dia eu mostro para vocês. Eu preciso ir lá no Evangelho de Lucas para mostrar. Quando nós formos estudar Lucas, eu vou mostrar. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída e o templo foi queimado. E a figueira secou de uma vez. Então, o que Jesus fez? Ele foi em direção à figueira para mostrar o que ia acontecer com o povo de Israel por ter negado o Cristo. Só que ao mesmo tempo ele está mostrando para nós o seu poder divino. De duas maneiras. Primeiro profetizando que a videira ia secar Israel, a figueira ia secar Israel, e mostrando que ele tinha poder para matar a árvore. De maneira profética. Agora, olha o que acontece com os discípulos, que interessante. Versículo 20. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, precipita-se no mar, assim vos será feito, e tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Vamos ir de trás para frente. Jesus está nos ensinando o seguinte, que se você tiver uma fé bíblica, o que é uma fé bíblica? É uma fé que crê no poder de Deus e uma fé que crê nas promessas de Deus na palavra. Se você orar em cima dessa fé, você na sua vida vai ver Deus agir de maneira maravilhosa, conforme a vontade dele. Eu imagino, eu conheço todo mundo aqui, alguém aqui já orou para que alguém não morresse. Acho que todos aqui já oramos para alguém não morresse. Tenta lembrar quando essa pessoa morreu. A primeira coisa que veio à sua cabeça foi a vontade de Deus. Não foi isso? Mas até o momento da pessoa morrer, você tinha fé de que Deus tinha poder para que aquilo não acontecesse. Mas como aconteceu? Você se conformou. Por quê? Porque você sabia a quem você tinha orado. Ao autor da vida. Ao único que tem poder de dar a vida e de tirar a vida. Então isso é uma fé bíblica.
Só que não somente isso Jesus está nos dizendo. O termo, dizer esse monte, levanta-se e lança no mar, é um termo proverbial, que eu já expliquei para vocês em Mateus 7, dizendo, olha, algo muito difícil pode acontecer através do poder de Deus. Só que existe mais um significado que os teólogos dão para essa passagem. Muitos enxergam aqui o que? O monte é o Monte Sião, Jerusalém. Sempre que você vê Monte Sião, a Bíblia é Jerusalém. Erguer-se e lançar-se no mar, na cultura judaica, o judeu não olhava o mar como nós olhamos. Nós olhamos o mar como praia, diversão, viagem, festa. O judeu olhava o mar como juízo. Então alguns teólogos entendem o seguinte, que além de Jesus nos ensinar o poder de Deus para realizar o impossível através da oração, Jesus está completando o que ele fez com a figueira, mostrando o quê? Que quando os discípulos pregassem o evangelho lá em Jerusalém, e esse evangelho fosse negado, o mesmo juízo ia acontecer, confirmando o que aconteceu. Então, para muitos teólogos aqui, eu acho que existe um fundamento nisso. Estão querendo mostrar, olha, o evangelho vai ser pregado, e o Monte Sião, o povo judeu, vai ser lançado no juízo do mar. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, existe mais uma coisa nessa narrativa muito interessante. Vamos ler o finalzinho, o comecinho do versículo 20. Diz assim: e os discípulos, vendo isso, vendo o quê? Olhem para mim. Eles viram Jesus passando, Jesus foi em direção à figueira, não tinha fruta, ele amaldiçoou, falou, seca agora imediatamente. Secou na hora. Imediatamente os discípulos ficaram maravilhados, eles viram a figueira aceitar. Que dia que é aqui? Domingo de manhã. Jesus dormiu do sábado para domingo, foi domingo de manhã. Quer ver que interessante, que legal, como a gente precisa ter atenção ao ler o Evangelho? Deixa marcado Mateus 20, vamos em Marcos, rapidamente, Marcos, capítulo 11. É o próximo livro. Marcos 11. Olha que legal. Marcos 11. Ó. O versículo 19 dá a seguinte informação. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Entendeu? Para onde ele foi? Foi dormir em Betânia. Então Jesus dormiu da sexta para o sábado em Betânia. Dormiu do sábado para domingo. Acordou domingo de manhã, amaldiçoou a figueira. Foi para Jerusalém. Voltou, dormiu de novo em Betânia, que é segunda de manhã. E olha que fato interessante acontece. Versículo 20. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Aí você fala, peraí, Pedro, você estava onde? Você estava na lua? A figueira secou e você não viu? É o que está descrevendo aqui. Mas peraí. Mateus acabou de dizer que os discípulos viram a figueira secar. Aonde que estava Pedro? Estava de férias na praia? Estava viajando? Foi fazer alguma coisa? Não, a gente sabe que Pedro estava junto. Então o que aconteceu? O próprio Evangelho explica. Olha que legal. Vamos no versículo 12 do capítulo 11. Diz assim: e no dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos.
E Jesus falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém do fruto de ti para sempre. Olha a frase que vai falar. E os discípulos ouviram isso. Espera lá. Mateus fala que os discípulos viram a figueira secar. Mas Marcos fala que os discípulos ouviram Jesus amaldiçoar a figueira. E a narrativa continua, Pedro inclusive não viu a figueira sendo amaldiçoada. Não viu ela secando na hora. Como é que se explica isso? É muito simples. Jesus andava numa grande comitiva. Não eram só os 12. E provavelmente ele andava no meio do grupo. Pedro, provavelmente, com uma parte dos discípulos, vinha à frente. Aí eles viram Jesus se dirigir em direção à figueira. E ouviram, segundo Marcos, Jesus amaldiçoou a figueira. Mas Pedro só foi ver que a figueira secou no dia seguinte. Quando ele passou de novo lá. Então o que acontece? A primeira parte do grupo ouviu Jesus amaldiçoar a figueira e não viu. A segunda parte, que vinha juntamente com Jesus, viu a figueira secar na hora. Simples assim. Por que é importante você saber isso? Porque o ateu de plantão, ele vai chegar e falar, ó, tá vendo? Sua Bíblia nem os evangelistas se entendem. Porque um diz que viu e que todos os discípulos viram que secou. E o outro evangelista diz que ouviram. E Pedro pergunta como que a figueira secou. Então, olha, vamos fazer o seguinte, Bíblia. Primeiro os evangelistas aí da sua Bíblia se entendem. E depois eu vou acreditar nesse camarada que você diz que é Deus. Mas a explicação é muito simples. Vocês estão imaginando a comitiva? Passou. Jesus foi em direção à figueira. Ele era o principal. Ele era o centro das atenções. Eles ouviram falar, nunca mais dê fruto de ti. Continuou seguindo. Quem vinha atrás, viu que secou imediatamente. Já perguntou, mestre, secou? Aí Jesus vem e explica. Só que Jesus vai passar o dia em Jerusalém, nós vamos estudar isso junto. Vai voltar para Betânia, vai dormir, vai acordar no dia seguinte, aí Pedro vê. E pergunta, Senhor, como é que secou? Coisa mais normal. Por quê? Porque era um grupo grande. Jesus não tinha apenas à sua volta os 12 discípulos, tinha muito mais gente. Aí como que Marcos narra diferente de Mateus? Entenda. Mateus era apóstolo. Estava no grupo de trás. Viu a figueira secar e registrou que ele viu. João Marcos não era apóstolo. Mas João Marcos escreveu seu evangelho em cima da narrativa de Pedro. Quem é que ouviu Jesus falar e no dia seguinte viu que a figueira secou? Pedro. João Marcos registrou. Dessa maneira, eu tenho o mesmo fato narrado de maneira completa em 2 dias diferentes. Simples assim. Mas vamos voltar agora em Mateus. É importante vocês saberem isso, porque eu já vi muito crente a fé dele derreter, porque ele não sabia responder perguntas da Bíblia. Entendeu? Derreteu a fé. A pessoa balançou e hoje está fora da igreja, inclusive. Entendeu? Mas vamos seguir. Tem mais uma coisa que eu preciso falar. Jesus não sabia que naquela época não tinha fruto na figueira? Sabia ou não sabia? Então por que ele foi em direção à árvore e ele amaldiçoou a árvore secou? Porque ele queria mostrar a profecia sobre Israel. Jesus sabia que não tinha fruto. Então ele fez aquilo, primeiro, para provar que ele era Deus. Segundo, para mostrar o destino de Israel. Foi para isso. Gente, nada no ministério de Jesus é à toa. É tudo muito bem calculado, muito bem planejado, tudo certinho. Com Deus não tem nada solto. Com Deus é tudo certinho, encaixado.
Não tem nada solto, nada escapa do seu poder. Mas vamos continuar. Deixa eu ver o horário. Não, dá tempo. Versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, e estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disseres também, eu vos direi com que autoridade faço isso. Qual é a pergunta? Veja, quem mandava no templo eram os fariseus, os saduceus, o sinédrio, o senado judeu. Jesus vem, purifica o templo no dia, cura um monte de gente, aí volta para o templo no dia seguinte, continua ensinando e curando. Aí eles vêm tentando gerar uma armadilha para Jesus. Com que autoridade vocês fazem isso? Só que Jesus, o nosso Deus, responde: vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu respondo para vocês com que autoridade eu faço isso. E aí o que Jesus fala? Olha que legal. Versículo 25, a pergunta de Jesus. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram Jesus como profeta, João como profeta, 27. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Ó a esperteza de Jesus. Jesus jogou lenha na fogueira, falou: o batismo de João era de quem? Se eles falam que era de Deus, ele fala: então por que vocês não creram? Porque João testemunha de mim. O que João preparava? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que o João fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus passa. Inclusive André, discípulo, passa a seguir Jesus ali. Quem deu testemunho de que Jesus era o Cristo foi João. E o povo cria que João era o profeta. E Jesus confirma isso, dizendo que João é o maior profeta do Antigo Testamento, por viver nos dias do Messias. E anunciar a chegada. Os fariseus sabiam disso e deram um migué, como nós dizemos, né? Não, nós não sabemos. Aí Jesus falou: eu também não respondo com que autoridade que eu faço. E desmontou eles. Entendeu? Mostrando, gente, você não é obrigado a falar tudo todo momento. Você não é obrigado a dar satisfação todo momento. Tenha discernimento, tenha sabedoria. Existe a hora de falar e existe a hora de calar. Jesus nos ensina isso aqui. Porque eles estavam tentando que Jesus falasse: foi Deus. Aí eles prendem Jesus por blasfêmia. Era o que eles queriam. Só que Jesus, muito mais esperto, é Deus, né? E o versículo 28 continua: mas que vos parece? Deixa eu tomar um gole d'água que minha garganta secou. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Jesus anunciou a maldição da figueira. Jesus fala de maneira parabólica o monte, que é Israel, sendo lançado no juízo do mar. E agora Jesus vai propor parábolas, explicando a desobediência do povo judeu. Quando você vê a palavra vinha aqui, a vinha é uma representação do povo de Israel. Entendeu? O Senhor da vinha aqui é Deus. Os filhos são o povo de Deus. Então Jesus propõe, vou reler o 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O que é trabalhar hoje na minha vinha? É fazer a obra de Deus. Aí o texto continua, 29.
Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe em igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. O que Jesus está falando aqui? Ele usa uma parábola e está falando da desobediência dos líderes judaicos, que não creram em João Batista. Não creram em quê? No testemunho de João o Batista de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Cristo. E ele fala com todas as letras: ó, o pior tipo de pecador, que é os publicanos, os cobradores de imposto, o ladrão. E as meretrizes, era o pior tipo de figura para o judeu. Ó, eles creram na pregação de João Batista e vão entrar no reino antes de vós. Mas vocês, nem vendo esse milagre dos piores pecadores crendo, vocês não querem crer. E isso vai trazer juízo sobre vocês. E ele continua, versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, ó a vinha aqui novamente, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e asentou-se para longe. O que é? Veja, o lagar é o lugar que faz o vinho, o valado era algo para proteger em volta. E a torre era o local para armazenar a colheita enquanto ela ia ser transformada em vinho. Entendeu? Esse senhor aqui é Deus. A vinha plantada é o povo de Deus na terra. Entendeu? Aí o que acontece? Deus edifica o seu plano de salvação. Seu plano de salvação começa a se arrastar pela história. E a história vai correndo. O que é a história correndo? É a vinha sendo alugada. Quem cuida da vinha no Antigo Testamento? O povo de Israel. O alvo dessa parábola é o povo judeu. Como da parábola anterior e como da maldição da figueira. Jesus está nos ensinando, já é o terceiro exemplo do mesmo assunto. E aí ele continua, versículo 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito de meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor dessa vinha, que fará aqueles lavradores? Qual é a história? O lavrador mandou os servos foram mortos e apedrejados. 2 vezes. Quem são esses servos? São os profetas. Jesus vai explicar isso mais à frente. Até que o dono da vinha, que é Deus, manda seu filho, que é Jesus. O que o povo de Israel fez? Matou Jesus. Entendeu? Não só o povo de Israel, o governo romano também. E aí Jesus pergunta: o que o dono das terras vai fazer com essa turma? E aí eles respondem, versículo 41, dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha
a outros lavadores, que a seu tempo lhe deem frutos. Olha que interessante, o povo respondeu a resposta certa. Ó, Deus vai vir, vai trazer um juízo terrível sobre todo mundo. Lembra a figueira? Não dê mais fruto. Lembra do monte? Lança-te no mar. O que a Bíblia fala que Deus vai fazer com os incrédulos? Vai lançar eles no lago de fogo. Tanto incrédulos do povo judeu como do povo de Israel. O alvo aqui é o povo de Israel. Mas a verdade se aplica por outros textos bíblicos também aos gentios, como nós. E olha que interessante, no 42 o que Jesus fala. Diz-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e vos será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedace-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Aqui é um outro texto importante. Gente, nós temos que ter o maior respeito com os católicos, mas temos que entender que, infelizmente, da mesma maneira que na igreja evangélica existem ensinos errados, da mesma maneira, na igreja católica existe ensino errado. Eles querem dizer que essa pedra aqui é Pedro. E colocar a pedra, Pedro, como o primeiro papa. Qual é o problema disso? Isso aqui é uma narrativa do Salmo 118. E o Salmo 118 aponta para o Messias, para o Cristo. Quem é a pedra que os edificadores rejeitaram? Foi Pedro ou foi Jesus? Foi Jesus. Quem é a pedra que esmaga aqueles que não creem? Pedro ou Jesus? Jesus, ele é Deus, ele tem poder de dar a vida, ele tem poder de trazer o juízo. Então, nesse texto aqui, lógico, você não vai ficar discutindo com isso. Você tem que pregar o Evangelho. Mas é importante, principalmente nós, que a gente vem de uma herança católico-romana, conhecer e saber explicar se um dia for perguntado. Entendeu? E aí você vai falar, olha, aqui é uma citação do Salmo, e também é uma citação do profeta Isaías. E isso aqui aponta para o Cristo. O que Jesus está nos ensinando? Que aqueles que não creram nele padecerão juízo. O que Jesus está nos ensinando mais? Que o povo de Israel vai encerrar o seu ministério da antiga aliança, e esse ministério de pregação da palavra vai ser passado para a igreja, para o povo apostólico. Não está dizendo, aqui é uma outra coisa importante. Tem alguns irmãos que querem dizer que a igreja hoje é o Israel de Deus. Não é. Israel, é o povo eleito da antiga aliança, que rejeitou ao Cristo, porém muitos creram. Paulo era judeu, Pedro era judeu, Mateus era judeu, André era judeu, Tadeu era judeu, Matias era judeu. Todos eles creram. José de Arimateia era judeu. Só que o que acontece? Esses que creram foram a base de início da igreja. Hoje o evangelho é pregado pelos gentios, e o judeu, para ser salvo, precisa crer no Cristo que já veio. Porém, a Bíblia nos mostra que com a proximidade dos últimos dias, Deus vai lidar de uma forma especial com Israel. E nós entendemos pela interpretação das Escrituras que muitos judeus vão ser salvos, próximos à volta de Jesus. Vão ser salvos como? Pela fé no Cristo. Da mesma maneira de mim e de você. Da mesma maneira que foi Paulo. Da mesma maneira que foi Pedro.
O que Jesus está nos mostrando? A partir de agora, o responsável pela pregação vai ser um outro povo. Não mais vocês, porque vocês, aí eu estou parafraseando, eu vou riscar vocês do mapa no ano 70. E vou queimar o templo. E vou espalhar vocês pelas nações. Em juízo, porque vocês me rejeitaram. Não restará pedra sobre pedra. Só que olha que interessante, lá no Antigo Testamento, o mesmo Deus que prometeu o juízo, prometeu o seguinte: eu ajuntarei Jacó de entre todas as nações e trarei o meu povo de volta para Jerusalém. Isso aconteceu quando? 1948, se eu não me engano, 14 de maio de 1948, o Israel moderno é fundado. E o relógio de Deus dispara. E uma profecia espetacular de mais de 1000 anos, na verdade quase 3000 anos, se cumpre de maneira espetacular. Só que ainda hoje você vai em Israel, a maioria não crê no Cristo. Só que você tem que entender uma coisa, como Deus está movendo. Em porcentagem, na Europa, menos de 1% se diz cristão. Cristão mesmo, que serve a Jesus. Não religioso. Cristão. Em Israel, já 1,5% dos judeus se diz cristão. Então hoje, proporcionalmente, já tem mais crente em Israel do que crente na Europa, berço do Evangelho. A Europa hoje é um deserto, por isso que eles estão na pindaíba que eles estão. Por isso que eles estão com os problemas econômicos que eles têm. Por isso que eles estão mergulhados em trevas como estão. Entendeu? E cegos. Mas o que eu tenho que entender, tudo isso faz parte do plano de Deus. Deus escolheu, na eternidade passada, escolheu ter um povo. Chamou Abraão. Abraão é o pai da fé. A partir de Abraão, ele tem um povo eleito, estabelece uma aliança. A partir desse povo eleito, começa a vir profetas. A partir desse povo eleito, a Bíblia começa a ser escrita. Até que desse povo vai culminar, aproximadamente 2000 anos antes, depois de Abraão, a vinda do Cristo, de uma mulher desse povo. Jesus nasceu judeu. Mas a partir da morte e ressurreição de Jesus, as profecias do Antigo Testamento feitas a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, se abrem para nós. Porque aqui, até onde eu sei, não tem nenhum judeu. Ainda, pastor, tem mais um detalhe, né? Lá, se não me engano, em Gênesis, no início da Bíblia, Deus fala que, sobre Israel lá, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso. É uma coisa assim que é muito pesado se for ver isso aí. Sim. Porque por mais que Israel tenha errado, Deus está com aquele... Ele falou que aquele povo é um povo especial. Sim. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O israelense, não sei o quê. Aquele povo ali, ele tem um acordo diferenciado com Deus. Amém, é isso aí que a Bíblia assim, ensina. muito... É isso aí, porque veja, o que acontece? Eles são o povo da aliança. E Deus vai salvar a gente daquele povo. Só que ao mesmo tempo, o legal é isso, ao mesmo tempo que na época de Jesus aqui, Deus salvou, Deus também executou juízo. No futuro, da volta de Jesus, Deus vai continuar salvando os judeus em Cristo e vai continuar executando juízo. Por quê? Caminhando para o fim, olha que interessante. Versículo 45. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. O que acontece? Os fariseus decidiram no seu coração prender Jesus e matar. Porém o povo creu. Muita gente foi salva.
E o mais maravilhoso disso, que eu acho bacana, é a tensão entre as alianças. Por exemplo, de um lado você tem Deus falando, olha, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que abençoarem. De outro lado, Deus fala o seguinte, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ser espalhados pelas nações. Aí você vê isso acontecer 2 vezes na história. Primeiro em 586, quando Nabucodonosor veio, queimou o templo, tomou Jerusalém e espalhou o povo. Mas você vê isso se cumprir também em 70 depois de Cristo. Deus vem, o Marechal Tito, que viria a ser imperador romano, cerca Jerusalém, mais de 1,5 milhão de judeus morrem. A tradição conta que nenhum cristão morreu, porque eles, lembrando da profecia de Jesus, fugiram da cidade. Só que aí olha que interessante, Deus espalha eles pelo mundo. Só que miraculosamente, por causa da promessa com Abraão, e por causa das promessas feitas em profecias do Antigo Testamento, Deus miraculosamente junta os judeus e traz, para vocês terem uma ideia, existe uma tribo que são os Beta Israel. São judeus da região da Etiópia. Esses judeus foram deportados há mais de 2.500 anos e foram colocados lá na África. Só que quando eles foram mandados embora, eles tinham cópias da Escritura. E lendo a Escritura, eles ensinavam o seguinte, ó, um dia Deus vai nos tirar daqui e nós vamos ser colocados em Jerusalém. O que aconteceu? Em meados dos anos 60, esses judeus foram descobertos pelo governo israelita. Aí Israel tentou fazer uma operação para tirar eles de lá. O que aconteceu? O mundo árabe pressionou e eles não conseguiram retirar. Aí Israel, ajudado por um governo ali na África, que eu não me lembro qual, fez uma operação de guerra e secretamente entrou naquele país e por terra, através de vários caminhões, retirou o povo para o outro país e eles começaram a voltar para Jerusalém. Olha que interessante, o ano passado, o último Bet Israel que quis voltar, chegou. E miraculosamente a profecia de Deus se cumpriu. O que é importante eu entender disso? Primeiro, eu não posso idolatrar Israel. Segundo, o povo de Deus da aliança, hoje, é a igreja. Terceiro, eu tenho que orar pela paz em Jerusalém. Quarto, eu não devo, como cristão, amaldiçoar Israel. Se fizer algo errado, vai falar, olha, aquilo que fizeram foi errado. Mas Deus vai julgar. Que o Senhor venha guiando esse povo. Por quê? É do entendimento nosso, em nossa igreja, que Israel é como se fosse a menina dos olhos de Deus. Tanto é que a gente vê que o judeu é próspero onde ele vai. Porém, hoje, por decreto de Deus, eles têm que crer no Cristo para ser salvo. Então, esse é o relacionamento correto com Israel. Entendeu? Entendendo que eles são o povo de Deus da antiga aliança, promessas feitas a Abraão valem até hoje, são irrevogáveis. E há profecias que mostram na Bíblia que esse povo ainda vai ser salvo, vai se cumprir. Agora, entendendo, veja, existe uma parte da igreja, os irmãos aliancistas, Nicodemos, o Paulo Júnior, o Hernandes Dias Lopes, eles acham que a igreja substituiu Israel. Por uma série de textos ali que eles têm uma interpretação diferente, eles dizem o seguinte, hoje em dia Deus não tem mais nada a ver com Israel. Nós não somos dessa vertente. Nós entendemos que existem promessas do Antigo Testamento que ainda vão se cumprir em Israel. Agora, o que nós entendemos é o seguinte, isso é importante você saber.
Só existe uma forma de Israel ser salvo. É pela pregação do Evangelho e pela fé no Cristo. Então o que é importante? Quando eu prego para o judeu, eu estou glorificando o ministério de Cristo. E eu estou fazendo algo bíblico. Porque às vezes tem irmãos que pensam como nós, que lá nas explicações eles dão umas respostas que fica meio esquisito. Meio que parece assim, ó, pregação, não sei o quê, mas eles vão acabar sendo salvos. Não, nós temos que ser bíblico. Não entendemos que a igreja substitui Israel, mas entendemos que para Israel ser salvo, o evangelho tem que ser pregado, eles têm que crer no Cristo. E é o que Deus vai fazer. Porque Jesus fala no livro de Zacarias que vocês verão aquele a quem transpassaram e prantearão. No livro de Zacarias tem uma outra passagem em que o povo judeu pergunta: que são essas feridas das suas mãos? Que são os furos. Aí na profecia Deus responde: fui ferido pelos meus amigos, que são os compatriotas. Falando de Jesus. Então nós temos que entender que com o aproximar dos últimos dias vai ser crescente o número de judeus que vão crer. Da mesma forma que vai ser crescente o número de gentios que vão crer. Por quê? Porque sempre que o evangelho é pregado, os eleitos são salvos. Agora, em contrapartida, como diz as palavras do Apocalipse, o sujo, suje-se mais ainda. Porém, o limpo, limpe-se mais ainda. Esse é o caminho. E assim vai ser. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que nós possamos estar te honrando todos os dias, por causa do milagre da tua salvação. Que nós possamos agradecer porque não éramos o povo da promessa da antiga aliança. Mas quando andávamos desarraigados, rebeldes a ti, o Senhor muito nos amou, nos deu o presente da salvação. E hoje nós podemos ser chamados de teus filhos e podemos ter a esperança que um dia seremos como o Senhor é, glorificados, e estaremos para sempre contigo, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém.